aí, Bruno? Beleza? E aí, Lau, tudo bem? Tranquilo, meu Boa camarada? E noite. aí? Certinho, boa noite, meu Tudo camarada. bem? Tudo ótimo. Temazinho importante para a gente falar sobre aí após um ano, hein, de pandemia. Talvez nós temos de novidade, o que nós podemos explorar aí de ventilação mecânica nesse paciente com Covid, mas com um tema de grande relevância aí nesse cenário que a gente está enfrentando aí atualmente. E diz para mim aqui, Bruno, como é que está essa condição sua lá, rapaz, no seu hospital onde você trabalha, o Covid, essa variação aí nessa cepa? O que você tem encontrado aí depois de um ano aí, meu camarada? Um bate-papo aí informal até a galera aglomerar aí. E aí, Lauro, tudo bem? Mais uma vez, obrigado à Interfísio, pelo convite, obrigado a todos. É um evento bem bacana aí, durante 3 dias praticamente consecutivos, a gente discutindo sobre vários temas do Covid. Realmente comecei aí no Covid em março, nós estamos em abril, março de 2020, 13 meses dentro do Covid, na coorte Covid, trabalhando com Covid todos os dias. Claro. Infelizmente, nessas últimas 2 semanas, as coisas tomaram uma proporção absurda. Hoje, por exemplo, está anunciando mais de 3 mil mortes, mais de 3 mil pessoas morreram de Covid em 24 horas. Complicado. Uma calamidade. E a gente está vendo um efeito bem diferente do ano passado. A gente está vendo pessoas mais jovens, porque os mais velhos estão vacinando, e a gente está Certo. tendo agora uma média de idade muito mais baixa do que eu vi há um ano atrás. Ou seja, teremos semanas sombrias nos próximos tempos, aí, nas próximas. Opa, acho que perdeu um pouco aí teu áudio aí, Bruno. Bruno? Opa, voltou? Oi, estou te ouvindo. Opa, voltou aí. Tá me ouvindo? Tudo Certo, bem. beleza. E outra coisa, Bruno, a gente tem observado, por exemplo, lá no serviço, né, onde eu faço parte, tanto no SDOR quanto na Fiocruz, que antigamente esse pico da doença, da inflamação, teve por volta do 10º dia ali, e hoje a gente tem visto que esse paciente está complicando um pouco mais tarde, essa variação aí, creio que seja o principal motivo aí, e é um doente que está indo para o ventilador mecânico no 14º, 15º dia, que antes a gente já era um B que a gente já estava pensando em tirar esse paciente há muito tempo da ventilação mecânica. Vocês têm observado isso lá no serviço de vocês, que esse paciente ele tem complicado mais tardiamente? Mudou bastante o perfil, né? Pior no dia, isso mudou. A gente está vendo indivíduos com um processo inflamatório maior no 13º dia, né? E acho que a câmera estava apagada, agora acendeu. No Opa, 13º dia, e eu não sei se isso está acontecendo, que isso é uma nova cepa, se está acontecendo pessoas mais jovens, elas estão suportando mais tempo estarem numa condição pior. Mas eu vejo que há uma diferença quando a gente compara com o padrão que tinha de alguns meses atrás. E não só o tempo de doença está mudando, mas também o perfil, né, da doença está mudando. Quando a gente começar a falar sobre ventilação mecânica, de indivíduos ventilados mecanicamente e medidas de mecânica de complacência, por exemplo. tá certo. Bom, vamos dar sequência então, Bruno. Acho que o nosso público aqui, a gente tem muito aluno de pós-graduação, acho que o objetivo é, lógico, abranger grande parte desse público, né, desde o aluno ao grande profissional formado. Mas a gente quer dar um ênfase aqui nos ajustes iniciais. Vamos começar lá do alicerce. Nosso paciente veio de uma oxigenoterapia, talvez, sei lá, uma falha no VNI, talvez no Senasa, o que quer que seja, e esse paciente acabou evoluindo para ventilação mecânica. Os ajustes iniciais, Bruno, que a gente tanto fala sobre aí em relação à ventilação mecânica protetora. O que você tem para nos dizer aí a respeito
condição aí? O que a gente inicia nesse ventilador mecânico para um aluno aí que está acompanhando a gente na nossa live aí? Eu acho que a gente precisa, no primeiro momento, sempre ter como bússola a estratégia protetora. Então, se ventilar com 6 ml por quilo de peso predito, ou seja, levando em consideração a altura e o gênero, a princípio é a primeira ideia. A outra ideia que precisa ser feita logo após esse ajuste ventilatório do volume corrente-alvo é tentar entender como que essa mecânica ela está se comportando. Então, dar preferência ao modo volumétrico, fazer aquela indiscutível pausa inspiratória, ter o Correto. padrão ali de que você tem de pressão de platô, o valor da PIP que você está colocando. Então, você vai pegar ali o platô, diminuir pela PIP, ter o dado, por exemplo, da driving pressure, e saber em que ponto aquela mecânica está logo após a intubação, ela vai ser o pontapé inicial de você discutir outras estratégias, né? E aí são Correto. muitas, muitas. Tá certo. E a gente sabe que muitas das vezes, né, Bruno, quando a gente mantém esse paciente nesse parâmetro de 6 ml por quilo de peso, sempre visando a ventilação mecânica protetora, esse paciente ele acaba seguindo para uma condição de uma hipercapnia permissiva, que a gente tolera até quando. E até quando segurar esse paciente na hipercapnia permissiva? Será que eu posso correr atrás de uma gasometria, ou ventilar uma gasometria, ou vou proteger esse pulmão para que tardiamente ele não inflame mais e futuramente eu tenho mais problema nesse paciente? O que você nos dá de conselho aí? Eu acho que o conceito de hipercapnia permissiva ela vem justamente de se ventilar pacientes com volume corrente de 6 ml por quilo de peso. Mas volto a ressaltar, VT de 6 ml por quilo de peso não é um volume corrente baixo, e sim um volume corrente de qualquer mamífero. Todos os mamíferos eles têm, em média, 6 ml por quilo de peso. Então, Certo. se você permite o pH no máximo, né, num limite inferior de 7,20, é considerado estratégia da hipercapnia permissiva. O grande problema é quando você tem pH menor que 7,2. Aí você precisa entender, antes de corrigir a gasometria, né, que é um pecado quase que mortal, é Uhum. identificar por que o indivíduo está retendo esse CO2. Esse motivo da retenção do PaCO2 é um ajuste ruim da frequência respiratória, é uma PIP que pode estar gerando uma hiperinsuflação, é colapso, é espaço morto instrumental. Então, eu costumo sempre brincar uma palavra muito boa que é identificar e combater os fatores de dependência. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Correto. Vale a pena, Bruno, a gente, por um acaso, está ali relutando com o paciente está no pH menor do que 7,20, porém, eu já estou ali com 6 ml quilo de peso, faça a mecânica desse doente, esse paciente tem uma platô menor do que 30 e uma drive pressure menor do que 15. Vale a pena? Posso aumentar o meu volume corrente? Posso aumentar o meu volume corrente por peso predito até atingir esses platores de segurança da ventilação mecânica permissiva, até atingir uma drive pressure menor que 15, ou um platô menor do que 30? Ou você acha que não? Mantém esse volume corrente, rever essa falha de alguma forma que esteja acontecendo ali? O que você acha que pode ser feito, que a gente tem como corrigir nessa acidose ventilatória aí? Eu costumo dizer assim, a driving pressure é a correção do volume corrente ajustado respeitando o Baby-Lang, né? Ou seja, ele corrige a área não aerada. Então, por si só, a driving pressure, se estiver baixa, você pode estar ventilando até com um VT um pouco mais alto, mas se a driving estiver baixa, isso garante que você está numa estratégia protetora. A Correto, correto. grande discussão é que no mundo real é difícil você ter driving pressure baixa e se ventilando com VT de 9, 10 ml por quilo de peso. Com O certeza. doente não se comporta assim, a não ser que seja um doente anestesiado, né, numa situação de Uhum. anestesia. Eu sempre tendo a olhar para a frequência respiratória, para a gente ter uma ideia de qual o valor dessa frequência.
Eu imagino, por exemplo, a frequência poderia estar em 10 incursões por minuto. Então, talvez essa retenção de CO2 poderia ser pela frequência. Agora, se você tem uma frequência já ajustada e esse eu sei sair do que o CO2 está subindo. Opa, O importante é deu um que tilt se aí. você aumentar o volume corrente e a driving pressure não subiu, o problema por si só já está resolvido. E para finalizar, você tem que sempre pensar o seguinte: se você acredita que a driving pressure não é o fator divisor de águas, você pode aumentar o volume corrente, aumentar a driving pressure e não tem problema. Se você acreditar, por exemplo, que o que gera mais dano, por exemplo, seja a mechanical power, aí você vai olhar com outros olhos para a frequência respiratória. Tá certo, perfeito. E em relação ao nosso paciente com aquela hipoxemia refratária, Bruno, dando sequência aqui agora para o ajuste de PIP. O paciente tem uma PO2 menor que 60, uma PF menor do que 100, né? E uma saturação aí menor que 88. Esse nosso conceito de hipoxemia refratária, a gente precisa colocar PIP para esse doente. E a gente sabe que hoje nós temos a PIP Table, né, do estudo ARDNET, que te referencia ali a PIP em relação a FO2, que se encontra sempre buscando a saturação alta. Ou, de certa forma, o ajuste da PIP individualizada. O que você defende no seu cotidiano, na sua prática diária aí, do manejo dos seus pacientes com Covid aí? PIP individualizada ou o uso da PIP Table aí do ARDNET? A PIP individualizada, sem sombra de dúvida, me parece ser a melhor estratégia, né? Por inúmeros Claro. motivos, né? Se a gente olha, por exemplo, para o perfil que a gente está vendo de pacientes com Covid, a gente percebe que se a gente fosse ajustar a FO2 que a gente está ofertando para o doente e fosse ajustar a PIP, a gente ia ter PIP entre 18 e 24 centímetros de água na maioria dos doentes, porque na tabela a gente sabe que com FO2 de Uhum. 100% a PIP ela pode variar entre 18 e 24 centímetros de água 24. se a gente for optar por o ARDSNET. Eu acho que isso é ruim por inúmeros motivos. Eu acho que, primeiro, que você está titulando uma PIP olhando no momento de recrutamento inspiratório, então você está mantendo o paciente no PIP de um pulmão talvez que não foi totalmente aberto, como a gente faz, por exemplo, na manobra de titulação individualizada, que é a opção pelo Open Lung, ou seja, você vai aumentando a PIP até um certo ponto e depois você começa a fazer a titulação decremental, que a gente acha que tem um racional melhor. Por que tem um racional melhor? Se você olhar na curva PV, você vai ver que com a mesma pressão, se você estiver no ramo inspiratório, você tem um tipo de volume corrente, geralmente mais baixo, e no ramo expiratório da curva, você geralmente, você pegando aquela mesma pressão, você tem um VT maior, porque você consegue abrir todo o Certo. pulmão, consegue fazer com que o gás migre para a área dependente do pulmão, sendo assim você tem um pulmão com maior capacitação de gás, redistribuição de ar, menor pressão, com um VT um pouco mais alto. Então, para quem acredita que devemos recrutar o doente primeiro, não faz ARDSNET. A gente acha que a PIP vai estar muito além Daquilo do que o que é paciente necessário, precisa. porque a gente vai levar em consideração a FO2 do ventilador. E a gente está vendo que pacientes com Covid, eles não precisam manter a PIP a todo tempo entre 18 e 24 centímetros de água. Doentes, geralmente com MC mais, Correto. com Entendido. placenta mais Bruno, baixa. é verdade, concordo com você também. Eu acho que ajustar a PIP de forma individualizada é a melhor forma aí da gente poder estar ajustando de acordo com o tipo do comprometimento desse pulmão, o que esse paciente vai responder, qual o tipo de curva que vai apresentar naquela titulação ali. E sobre os protocolos, Bruno, você acredita que subtitulação aí, através dessa homogeneização, alguns estudos trabalham com PIP de 20 para baixo, uns com 25 para baixo, o que você acha dessa forma aí? PIP de 20, algum protocolo, lá na instituição que eu trabalho, a gente utiliza PIP decremental, pina abaixo de 20, como forma de homogeneização e titular PIP.
Essa PIP de 20, ela é capaz de homogeneizar esse sistema por um só, e aí com isso eu achar a menor PIP com a melhor drive pressure aí? Você acha que ou Cara, não vale a pena aumentar? é Enfim, acho que isso tem muita coisa a se discutir sobre. é uma pergunta difícil porque, assim, tudo que a gente sabe de manobra de recrutamento alveolar foi sempre criado para pacientes com SARA, nunca para pacientes com COVID. Tudo que a gente tem de background de recrutamento sempre foi falando de pacientes com SARA, não foi para pacientes com COVID. A grande discussão que a gente percebe é que, assim, todo pulmão é recrutável de alguma forma. Eu não sei se pagar o preço da manobra vale a pena. Então, eu acho que todo mundo tem que se tentar ver se vale a pena ou não. Então, por exemplo, eu acho que PIP de 20 centímetros de água seria uma PIP aquém para pacientes com SARA. Mas eu ainda Certo. não sei responder se ela é uma PIP aquém de pacientes com COVID. Então, 50 centímetros de água de pressão, né, de platô, é uma pressão que abre pulmão, né, abre parênquima. A gente sabe disso, isso a gente viu muito no estudo ART. 60 centímetros de água é uma pressão que a gente sabe que abre bem, é quase que indiscutível. Eu sou bem a favor que a gente acha melhor, e o meu grande medo é você estar abaixo do ponto de inflexão. Então, Certo. para a Covid, eu já não Perfeito. sei dizer, porque É, no Covid a gente não tem uma diminuição tão grande da complacência como a gente vê em pacientes com SARA, do ponto de vista comparativo. correto. Uma situação, Bruno, também é que a gente acaba, esse paciente às vezes, intitula, o paciente está em supino, e a gente tolera até pontos, né, da hipoxemia permissiva. A gente for entrar aqui na nuance, a gente falar um pouco sobre prona, né? Tem um estudo Procerva, que foi um estudo que falou muito a favor disso, a gente pronar o doente na forma mais precoce. E pronei esse doente, ou até mesmo antes mesmo de pronar, em que ponto eu vou melhor vai ter minha resposta na titulação dessa PIP? No paciente supino, no paciente pronado, supino antes de pronar. Um exemplo, se eu já tenho uma PF relativamente pior, abaixo de 150, vale a pena pronar e titular? O que é a sua consideração a respeito aí dessa condição da titulação da PIP no paciente na prona? Quando você consegue pronar o doente, titular o doente pronado, você já sai em vantagem mecânica pelo simples fato de você sofrer menos o efeito da gravidade, né? Você mais alvéolo na região posterior, ela vira zona 1, né? E isso faz com que o efeito se potencialize. A outra coisa é que pulmão fechado, então assim, tão ruim quanto não abrir é abrir meio a boca. Então, assim, as pessoas que, por exemplo, discutem muito assim, quanto que eu boto de PIP para abrir? Eu acho que 40 de platô é uma pressão muito alta. Cuidado, porque não abrir direito é tão danoso Quanto abrir demais. Falhou aí, Bruno, faça. da conexão aí. Não Opa, tá faça, conseguindo me porque... ouvir? Oi, melhorou? Opa, falhou aí, Bruno. Tá dando um delay aí no teu áudio aí. Oi, melhorou? Opa, agora sim, voltou. Vamos lá. A Melhorou? gente Melhorou estava bem? parando aí no ponto de que. Não, estou te ouvindo bem. Em que não Eu, abrir o pulmão é tão complicado quanto usar PIP em demasia, impressões em demasia. não, na verdade, Então, assim, não abrir o pulmão, não fazer manobra de recrutamento, manobras. pode É ser tão tão danoso. ruim como não abrir o pulmão totalmente. Então, assim, se você tiver que abrir, que abra ele como um todo. Porque, Certo. porque é muito ruim você não fazer a opção, a manobra completa. Então, assim, quando você prona, é uma opção muito bacana de você, naquele momento da prona, já fazer a titulação. Você tem um Certo. efeito benéfico
do paciente não ter, por exemplo, esse colapso gravitacional que ocorre para quem esteja em decúbito dorsal. Então, é uma boa fazer manobra de recrutamento e titulação em posição prona. E volto a dizer, Tá certo. se às vezes o doente, por algum motivo, está em posição supino, você pode recrutar e titular. A PF não melhorou e a mecânica não melhorou, você opta por pronar. Você quase que obrigatoriamente você tem que recrutar e titular de novo, porque você está em outra posição, você está em outro momento do pulmão. Independente da mecânica, Bruno, você aconselharia pronar, se teve mudança ou não teve mudança de mecânica, a gente sabe que por deixar essa zona ali dependente, ali em contato ali, a gente acaba que muda, né, de certa forma. Você indicaria, então, a gente retitular e fazer de novo essa manobra logo após? É porque, assim, existe uma discussão muito complexa. Por exemplo, para quem faz o chamado potencial de recrutabilidade, ele pode cair numa enrascada, né? Por quê? Porque se você, por exemplo, faz uma manobra decremental, você tem lá 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 de PIP, né? Se você olhar para um doente entre PIP de 28, você vê que a complacência ela é bem parecida. Por que ela é bem parecida? Porque no valor de PIP mais alta você está sofrendo pela hiperdistensão. E a PIP lá de 8 você está sofrendo pelo colapso. Então, se eu boto 20, boto 8 e vejo mecânica, me parece que esse doente não tem potencial de recrutabilidade, porque a mecânica é quase a mesma. Mas quando você vê o meio disso, o doente ele tem uma mecânica melhor. Eu sempre costumo dizer o seguinte: seguir a PF é sempre um caminho perigoso. Seguir a mecânica é um caminho mais seguro. A PF ela serve para para estartar processos. Então, por exemplo, o indivíduo que tem uma PF de 150 para baixo, ele starta um processo da posição prona, ele starta um processo de um bloqueador neuromuscular. Mas eu prefiro um doente com 140 de PF com a driving pressure de 10 do que um doente com 250 de PF com a driving pressure de 25. Porque eu sei que com o desfecho final, a mortalidade desse com a driving pressure de 25 é maior, mesmo com PF maior, porque a PF ela não marca tanto a letalidade como, por exemplo, o dado da mecânica. Certo. O que te preocupa mais, Bruno? Uma pressão de platô mais elevada, que às vezes a gente tem uma pressão de platô, a gente tolera, né, um platô um pouco mais elevado, porém uma drive pressure ali no limite ou um pouco mais baixa. O que você acha aí em relação a essa condição ali? O que você priorizaria? Platô ou drive pressure? Que é uma coisa que bate muito ali no nosso dia a dia, ali, quando a gente está calculando a mecânica desse doente. Quando você olha o maior estudo epidemiológico que já existiu até hoje, que é o LungSafe, né, que talvez seja que mostre realmente todas as variáveis dos pacientes com SARA, a driving pressure ela marca mais mortalidade do que o platô, né? Então, assim, a driving pressure ela tem um poder muito grande de determinar o que vai acontecer com o pior e melhor. Eu costumo brincar o seguinte: não Covid ainda, porque a gente ainda não conseguiu ver tanto, mas porque o cara acaba morrendo de outra coisa. Mas na SARA, na síndrome de desconforto respiratório agudo, ela é uma síndrome hipoxêmica. Mas um percentual muito pequeno dos doentes morrem de hipoxemia, eles morrem de hipercapnia, eles morrem de acidose. E eles morrem de acidose por destruição do parênquima. Então, é inacreditável como quando você tem no caso da SARA, uma síndrome hipoxêmica, você corre tanto atrás da PF, mas o que te mata não é a PF. O que mata o doente é a hipercapnia, é a acidose ou a infecção. Ou a infecção essa infecção secundária desse paciente. A infecção secundária desses pacientes. Desses pacientes. E é isso mesmo, a gente acaba correndo atrás de PF, a gente visa pronar por conta de PF e poucas das vezes a gente se atenta nessa mecânica ventilatória.
Bruno, e muitas das vezes a gente acaba por vou recrutar esse pulmão. Esse pulmão está um pulmão inflamado, está um pulmão ali complexo. Eu acabo por querer eleger esse paciente à recrutabilidade. Você já falou alguma coisa aqui sobre os índices. Explica um pouco para a gente como é isso, como é que eu sei identificar se esse meu paciente ele tem potencial de recrutabilidade ou não. Olha, não vale a pena recrutar porque esse paciente vai ter problema, eu vou levar ele a um estresse. Eu acho que a gente preza sempre pela menor dissipação de potência e energia mecânica nesse pulmão. Acho que todo mundo preza por isso, todo mundo quer usar a menor pressão que cause menos lesão a esse doente. Fala um pouco para a gente sobre quais são os pacientes que respondem ou não a essa mecânica, a essa manobra de recrutamento alveolar. Mais algumas pessoas, né, que eu conheço, a gente é bem contra essa palavra, né, potencial de recrutabilidade. Porque a gente acha que o pulmão ele é recrutável de alguma forma. Eu não sei Certo. se vai valer a pena, mas para saber se vale a pena ou não, vai ter que testar. E a gente acha que para testar, a gente tem que ter um platô suficiente para manter o pulmão aberto. Então, o recrutamento ele é um fenômeno inspiratório. A titulação é um fenômeno expiratório, ou seja, você abre com essa pressão ajustada, né? Geralmente você tem um delta fixo e só vai aumentando a PIP, e na titulação você tem um paciente em modo volumétrico com uma PIP decremental. Então, Correto. aquilo que eu tinha falado, se você vai lá faz a titulação exatamente igual lá do grupo da Fiocruz, que tem aquela PIP de 20, 18, 16, 14, 10, 8. Se você pegar a PIP de 20, pegar a PIP de 8 em doentes com a complacência menor que 40, você vai perceber que a mecânica é quase igual. Então, se você aumenta a PIP para 20 e reduz para 8 e acha que isso é manobra de potencial de recrutabilidade, a maioria vai não dar o chamado potencial de recrutabilidade. Então, assim... Muitas das vezes as pessoas usam até uma relação, né? Um índice de recrutabilidade, se não me engano, Exa acho que tem um índice desses exatamente. índices são complicados da gente. Exatamente, porque é uma cópia dos artigos do Gattipone. E se você pegar e ver como que foi feita a titulação, como foi feito o recrutamento, a gente chama que são recrutamentos quase que são provas de conceito. Hoje é quase que improvável você conseguir recrutar um doente por 40 minutos. Você pega o protocolo da Fiocruz, em poucos minutos o paciente está recrutado e titulado. Você pega a prova de conceito de algumas manobras de recrutamento alveolar, você observa exatamente que essas manobras levam 40 minutos. 40 minutos fica impossível você manter uma manobra de recrutamento, porque a hemodinâmica não aguenta, o CO2 não aguenta, e tem um Uhum. detalhe muito grande. Quando você começa a recrutar o doente, a PO2 cai. Ela cai por quê? Porque você hiperdistende a área aerada, a área sadia. Eu, por exemplo, acho que realizar a manobra de recrutamento alveolar como manobra de resgate é uma coisa muito ruim. Porque se você optar no seu serviço em usar a manobra de recrutamento alveolar como manobra de resgate, você vai ter que deixar o tempo todo o paciente ventilando em ARDS-NET. E quem Complica, já né? viu muitos doentes com Covid, você vê que há totalmente um descompasso da FO2 que está no ventilador e a PIP que está pela melhor mecânica. Porque se você É tiver que muito. respeitar a ARDS-NET, você vai ter que deixar a FO2 que se estiver em 100%, a PIP tem que estar entre 18 e 24. E a gente sabe que PIP 18 e 24 em pacientes com Covid, ela está muito aquém do necessário. Tá muito acima. É, Poucas das vezes é, a gente vê uma PIP tão alta. Entendeu? Então, Poucas das vezes. exatamente, muito além, né? Desculpa. Então, assim, não bate, não casa. Por isso que eu digo, para quem não acredita no Open Lang, então faz ARDSNet. Porque se você não faz Open Lang e não faz ARDSNet, você faz o quê? Não, mas eu boto uma PIP de 12 porque eu boto até 14, porque 16 eu acho que já fica um pouco alta e 8 fica um pouco baixa com F2 100%. Isso não pode ser feito, está totalmente errado, porque não tem um racional. E é aquilo que a gente estava conversando antes. Quando você não recruta direito, você não titula direito.
porque você pode estar Correto. ali no ponto de inflexão inferior. E aí, quando você não recruta direito, você hiperdistende quem está bom, quem está sadio, e mantém colapsado quem está fechado. Ou seja, você tem inflamação pulmonar exacerbado de doente que tem o pulmão sadio ou tem parte de parênquima sadio. Por quê? O ar não é bobo, né? Eu costumo brincar que o ar é igual aluno. Quando você começa a pressurizar, o gás não vai para a área de maior resistência. Ele vai para a área de Caminho maior mais fácil. reação, caminho mais fácil. E ele vai fazer o quê? Ele vai hiperdistender. Então, se você não pressuriza um ponto de abrir o pulmão, você hiperdistende quem está saudável e quem está fechado continua fechado. Tá E aí, certo. por isso que você entende um monte desses mediadores inflamatórios aumentando, não só na corrente sanguínea, mas no tecido, porque Uhum. talvez a manobra de recrutamento alveolar não foi uma manobra de recrutamento alveolar bem feita. Aquela brincadeira que eu faço, que é o aumento da PIP de forma intempestiva. Exemplo, você passa em frente a um leito, o paciente está com uma FO2 de 100%, alguém vê uma PIP de 8%, fala, essa PIP está baixa, eu vou aumentar. Aí ele aumenta de 8 para 10, 10 para 12, com que fundamento racional? Nenhum. É isso aí. Nenhum. Simplesmente olhando de forma Exatamente. intempestiva, como você falou. Ou ele pode fazer dois efeitos que são tão perigosos quanto ele aumenta a PIP e olha a PF. Isso daí. Beleza, Que é o. a PF melhorou. A PF, ela não é o que a gente tem que procurar. A PF, ela serve para startar processos e não para fazer você fazer medidas intempestivas, porque geralmente você vai errar se você ficar olhando exclusivamente para a PF, como um sistema Certo. binário. Certo. E o S-Index, Bruno, como forma de guiar naquele momento ali? A gente, às vezes, coloca esse paciente, analisa gráfico, às vezes gosta de estar ali à beira do leito, avaliando, e vejo que esse paciente tem um S-Index ali que favorece a hipertensão. Posso estar utilizando isso no dia a dia? Tem confiabilidade esse fator como forma de ajuste da minha PIP? Onde esse Ó, paciente pode estar hipertendendo? eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, muita gente fala de mechanical power, mas quando você olha para Certo. o cálculo, ele chega a ser bizarro. Quando eu olho para driving pressure, eu pego o platô menos o PIP. É uma conta matemática de Prático. primeiro grau. É prático, Cabeça. fácil e você consegue fazer a beira do leito. Quando eu olho hoje para uma unidade de terapia intensiva no Covid, que tem 13 pacientes ventilados, todos com uma gravidade enorme, 5 pronados, e você começar a querer fazer gráficos e ajustes que levam em consideração, por exemplo, o S-index maior que 1, menor que 1, eu sempre me pergunto, como alguém que vê doente, isso é viável no dia a dia? Isso é prático no dia a dia? Porque o feijão com arroz muito bem feito, que é você recrutar direito, titular direito, botar lá no modo volumétrico, 6 ml por quilo de peso, já é difícil no nosso dia a dia, já é Muito, muito complicado, até porque a gente sabe que não é só doente em ventilação mecânica invasiva que hoje seria a preocupação de uma unidade de terapia intensiva. Hoje, os doentes com ventilação não invasiva, eles dão mais trabalho do que os doentes em ventilação mecânica invasiva. Então, se a com gente for certeza. parar para analisar, o algoritmo mudou. Porque além da ventilação não invasiva, você tem o SENAF, você tem a pronativa, você tem um doente mais acordado. O doente em ventilação em mecânica invasiva, por si só, ele já está tratado. Se você conduz bem a mecânica, não fica desesperado pela PF e espera o indivíduo desinflamar, é o que ocorre. Só que quando a gente puxa para trás, o paciente com SARA ele inflamava durante 3, 4 dias e isso acabava. Hoje o cara E com Covid agora, fica nessa inflamado condição, 10, 11, 12 dias. muito Por isso mais que a tempo. gente está vendo sessões de 3, 4 sessões de prona, coisa que a gente nunca tinha visto. A gente quase não via prona. Imagina 3, 4, 5 sessões de prona. E é Até engraçado. pouco tempo a gente pouco pronava, né? Até pouco tempo a gente pouco pronava. Exatamente. E assim, Lauro, o que a Covid está fazendo é um legado muito importante para a nossa atividade profissional. Ela está fazendo a gente não ler mais o abstract do artigo. Ele está fazendo a gente ler a metodologia do artigo.
na íntegra. Exatamente. Quando você olha para o artigo do Proceva, que é um dos maiores artigos de posição prona, você vê que não é um cara que pronava e botava em supino depois de 16 horas. Ele tinha uma mediana de sessão. Não são só exclusivamente 16 horas. Tinha Pode doentes que estender, pode chegar a 24. Mas aí a gente começou a não ficar mais binário. Então, quando a gente não ficou mais binário, a gente conseguiu entender que um doente que está em supino, ele vai para a posição prona, melhora a PF, fica 16 horas pronado. Você coloca ele em supino, a PF cai e você está autorizado em pronar ele de novo. E ninguém mais acha que isso seja uma aberração. Ninguém acha mais que seja uma aberração quando você estipula 16 horas de posição prona e a hora de ficar em supino é 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, todo mundo está, teoricamente, com menor vigilância. Ah, mas o hospital não pode parar. Deixa de ser bobo. A gente sabe como funciona. É melhor. A gente sabe o nosso defeito, a gente sabe o nosso calcanhar de Aquiles, sabe onde a gente pode ajustar. Exatamente. A gente sabe que pronar e supinar um doente entre 8 da manhã, porque eu falo 8, não falo 7, que 7 é passagem de plantão. E por que, que eu falo depois das 8 da noite? Porque entre 7 e 8 é passagem de plantão. Até meia-noite é muito mais seguro, mais fácil, por inúmeros do motivo, do que de madrugada. Ah, mas a gente não prona de madrugada? Claro que nós pronamos, nós estamos lá. Eu estou dizendo que a vigilância, a conduta muda. Ou seja, às vezes ultrapassar de 16 para 24 horas para ser supinado ou supinado, preferencialmente, às 8 horas da manhã, faz com que o indivíduo fique 24 horas. Mas o Proceva fala 16 horas. Você leu o artigo? Tem esse desvio, que coisa. E o importante também, né, Bruno, é como você vai conduzir essa prona. O que faz o paciente, às vezes, ficar um tempo maior de prona são você evitar as lesões decorrentes desse processo. Tem que fazer ali a rotação de cabeça, tem que tomar conta com os pontos de pressão excessiva ali. Eu acho que tudo isso tem bastante impacto ali no momento que a gente está utilizando e mantendo essa manobra no nosso doente. E esse momento, né, da posição prona, a gente tem que sempre lembrar dos nossos colegas enfermeiros. Eles são cruciais para que não haja lesões. São colegas de trabalho, são profissionais de saúde que deveriam ser sempre muito bem lembrados, porque quando o doente sai com uma lesão na face, é triste para o serviço, mas isso acaba caindo na conta de compromisso deles, porque eles são os nossos grandes mestres em cuidados. A enfermagem ela tem uma capacidade de dar cuidado ao doente que fica muito limitado na posição prona, como nenhuma equipe de saúde tem a capacidade. Então, assim, sem equipe de enfermagem, você não tem capacidade de promover posição prona de forma adequada, segura, sem evitar eventos adversos. Verdade. Bruno, vamos dar sequência aqui no nosso roteiro aqui. E esse paciente, a gente, enfim, vai seguindo, tirou o bloqueador e chegou a hora da gente startar esse desmame para esse paciente aí, o quanto antes. O que nós temos aí de avanço? O que nós temos aí? TRE rápido, tirar esse paciente, acordar, porque esse paciente a gente está vindo às vezes de 14 dias, ele estourando uma tráqueo, a gente segura um pouquinho, bloqueador neuromuscular. Esse paciente muitas das vezes tem dificuldade em passar para o modo espontâneo, e a gente tem alguns recursos que a gente pode estar abrindo mão. Eu acho que se a gente não consegue fazer uma ventilação mecânica protetora, uma titulação de PIP com critério, a gente vai lesar ainda mais esse pulmão e lá na frente, na hora do desmame, vai ser aquele caos total, guerra ao terror. Como é que a gente toca um desmame de um paciente desse? O que a gente pode estar fazendo para dar sequência e conseguir estubar esse paciente aí com grande vantagem nesse processo? Os doentes com Covid nunca sofreram tanto, né? Eles não ganham só bloqueador, eles ganham tudo de ruim que pode existir na terapia intensiva. Eles ganham bloqueador, ganham sedação e ganham corticoide. E ganham o corticoide de serem pulsados. Eles não ganham dose. Isso daí. Doses cavalares. Né? Ou seja, são doentes que saem muito, muito doentes, muito baqueados, muito miopáticos. Então, assim, olhar para o desmame desses doentes, e a palavra correta realmente é o desmame, não a extubação, porque a extubação é a capacidade que o indivíduo tem de perder a via aérea artificial.
Isso daí. Desmame é a capacidade de se manter fora. Então, você vê doentes que ele tem até condição de perder a via aérea. Ele passa no TRE, ele tem uma boa oxigenação, mas ele não consegue ser desmamado, porque o doente ele começa a não ter capacidade de ter a manutenção. Então, a gente está vendo muitos doentes acabando evoluindo para traqueostomia. Nós perdemos, por causa da Covid, alguns instrumentos. Então, a gente perdeu, por exemplo, os índices de desmame. Então, o FRVT, o índice de respiração rápida superficial, o IWI, o uso do ventilômetro, a gente não usa mais pelo simples fato da contaminação. Então, eu costumo brincar que Nação. a manuvacometria digital hoje talvez seja uma boa ferramenta, porque você consegue botar um filtro e você consegue, na verdade, hoje, conseguir índice de desmame para pacientes com Covid-19. O que eu vejo na minha amostra é que esses doentes saem muito mais traqueostomizados do que estubados, na sua maioria, né? E aí a gente vai para o segundo problema. Quando ele é caracterizado em desmame simples, isso é mais fácil e isso não está ocorrendo no paciente com Covid. Ele pode estar em desmame difícil, ou ele pode evoluir para o último estágio, que é o desmame prolongado. E esses doentes, eles não são só desmame prolongado, eles são desmame prolongado e são ventilação mecânica prolongada, porque eles têm mais do que 21 dias de ventilação mecânica. Então, eles vêm com um combo, né, cheio. Eles vêm com corticoide, eles vêm com bloqueador, eles chegam traqueostomizados, eles chegam com tudo. E eles chegam com uma coisa, com um fator, principalmente na UTI, que a gente ainda não conseguiu medir, que é a falta da família. É a É falta do verdade. ente Isso é um querido. fator importante que está Que a gente não está totalmente levando em ligado aí. consideração. A gente Ele não acorda tem mais. agitado. Ele acorda agitado, ele não sabe aonde acordou, ele acorda em delírio hiperativo, ele Ativo. não tem um apoio da família, ele não tem um contato da família, nem que seja por 30 minutos diário. Então, eu não sei o quanto que isso está impactando nesses doentes. E aí a gente chega no final do frigir dos ovos, que é um doente miopático, um doente traqueostomizado, um doente consumido e um doente que precisa passar por um processo de desmame, um processo de treinamento muscular respiratório. E aí começam as questões. A gente era já para ter eletroestimulado esse cara antes? A gente era para começar treinamento muscular respiratório? E aí a gente vai pensar em que tipo de dispositivo? Resistor isocinético? Resistor de mola? E aí é discussão, porque a gente está vendo muita gente dentro da UTI traqueostomizado nesse processo de desmame. E volto a dizer, né, Lauro? A gente consegue ver dentro do hospital, a gente ainda não consegue ver quando sai. O quanto tempo esse cara volta a trabalhar, quanto tempo esse cara não sente mais dispneia. Será que nós vamos ter os novos pneumopatas pós-Covid? Isso É pode ser verdade. um novo momento no mundo, né? E esse paciente ainda sai da unidade precisando de fisioterapia, sai bem arrastado, ainda sai ainda consumido. Paciente que tem um cansaço, pede pequenos esforços com grande facilidade. Bruno, vou deixar esse tempo agora, já que nós estamos aí nessa reta, aí para você fazer suas considerações finais a respeito aí da sua metodologia, se você ainda acredita o que mais a gente pode acrescentar nesse desmame desse doente ou no contexto geral desse paciente na ventilação mecânica aí. Deixa esse tempinho livre que a gente está no finalzinho aí para você poder explicar um pouco mais para a gente aí. Eu costumo brincar que a Covid treinou uma característica que, por exemplo, eu tenho quase zero, que é a paciência. A paciência de esperar, de ter calma, de não tomar medida intempestiva, de não querer ter resultado através de um giro de um botão de PIP. Ela fez a gente ter alguns domínios que nós não tínhamos antes da pandemia. A Foi um gente divisor de água, foi Bruno. Creio que tenha sido aí. um grande divisor de água. Então, eu acho assim, hoje, depois de 13 meses, o que eu acho? Quem está com insuficiência respiratória e acaba sendo entubado, a gente precisa deixar o pulmão descansar 24, 48 horas. A gente precisa não ficar olhando exclusivamente para a PF.
a gente precisa olhar a mecânica várias vezes ao dia. Eu costumo brincar que a gente está muito preso à manobra de recrutamento alveolar, à titulação, à prona, mas a gente está esquecendo, às vezes, de coisas um pouco até mais simples, que são mudanças de decúbito. Vai vir alguns trabalhos para os próximos meses mostrando que a mudança de decúbito interfere muito nessa melhora de aeração. Então, por exemplo, quem consegue ter o tomógrafo está vendo isso, essa melhora de aeração através do pleximograma. Outra coisa importante é que nunca foi tão valorizado a rotina com estratégia de fisioterapia. O plantonista está vendo uma foto, a rotina está vendo um filme. Então, dia após dia de você ter calma, saber que a PF está de 130, ontem era 110. Hoje ela está 130 por causa da mesma FO2, da mesma PIP, porque às vezes você pode ter visto uma PF ontem de 110, hoje de 130. Só que ontem a FO2 era de 40, hoje está em 80. Ele não melhorou. E quem vai dar essa condução é o rotina. Ter calma, não usar nenhuma forma de vamos estubar na garra. Esses palavreados, eles têm que ser extintos dentro da unidade de terapia intensiva. Vamos estudar para ver o que vai dar. Vamos dar uma chance. Quer dar uma chance? Acho que não é bem assim. É ter mais controle do seu paciente, mais manejo ali na mão, ali na sua prática do dia a dia. Eu costumo vendo o que vai dar, muitas das vezes dá errado, e dando errado, eu acho que é a pior coisa que a gente quer nesse momento. Eu costumo brincar, Lauro, que nenhum piloto, quando está aterrissando uma aeronave com 300 passageiros, ele diz, eu vou aterrissar de qualquer jeito que eu vou ver o que dá. É isso daí, não tem como. E na visão da empresa, da companhia aérea, ele não faz isso, não é porque ele está com medo de matar as pessoas, ele está com medo de acabar com o avião, que custa 200 milhões. Então, assim, verdade. No fundo, aquela pessoa que está ali, ela vale trilhões de dólares para alguém. Então, assim, a gente não pode tomar essa medida com a vida do outro. Então, é a vida do outro, não é a vida. Se fosse minha vida, vamos estudar para ver o que dá. Mas como que é a vida do outro, a gente não pode fazer isso. Então, assim, é cautela, é ciência, é discussão. Se a gente está vivendo um momento tão obscuro no Brasil, no país e no mundo, a gente precisa, talvez, ser o farol da ciência. Eu nunca ouvi tanto. Poxa, mas vamos medir a mecânica. E medir mecânica é muito importante. Eu já sei disso há 17 anos, que medir mecânica é importante. É muito importante ver a driving pressure. Eu já sei disso desde 2015, da publicação lá do professor Marcelo. Então, se eu tivesse que pedir alguma coisa hoje, Laura, é a esperança de passar por essa situação, que Deus nos proteja, ou qualquer coisa que você acredite, porque eu acho que nós teremos mais 3 semanas a 4 semanas de muito trabalho. Nós estamos desgastados, nós não suportamos. Está cansado, o fardo está pesado. O fardo está pesado porque nós nunca, como profissão, como categoria, estivemos tão perto da morte como nós estamos hoje. Muitas das vezes nós somos a última fronteira desses doentes. Eu gosto muito de dizer isso. Quando aquele indivíduo está na VNI, aquela foto que circulou o mundo, aquele olhar que a gente dá ao doente, talvez é o último olhar. É o último. É o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que está ali, não está ninguém. É o profissional da fisioterapia que está ali, que sabe aquele manejo, até onde você vai ajustar, como você vai ajustar, até onde você pode chegar uma vitilação. E eu costumo brincar que eu espero que o meu rosto seja o último e depois seja o primeiro, porque geralmente somos nós que estamos lá para estubar. Então, é verdade. É uma coisa que eu gosto muito de falar para os doentes. Olha, você está olhando para essa carinha feia aqui, eu sou o último que você está vendo, mas com certeza eu vou ser o primeiro. Porque o que vai estar puxando sobre o que ele quer mais ver, né? Exatamente, cara. Então, assim, é um momento difícil para a humanidade, é um momento difícil para a categoria, e a gente está todo mundo de mãos dadas para a gente tentar vencer esse vírus demoníaco, esse vírus que veio para destruir tantas famílias, destruir sociedade, destruir economia. Mas até o último fisioterapeuta de pé, nós vamos segurar essa onda aí, se Deus quiser. E eu acredito em todos vocês. Nessas certo, Bruno, de pessoas ótimo. Que estão aqui nos vendo. Rapaz, explodimos aí um quantitativo bem representativo aí. Parabéns, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz em poder estar compartilhando com você, estar aprendendo muito aí seus conhecimentos sobre
ventilação mecânica no Covid, já te acompanho bastante tempo, você sabe disso, aí já assisti Obrigado. várias aulas suas e cada vez que eu assisto é uma coisa que agradece, que acrescenta muito no nosso conhecimento aqui. Muito obrigado. Amanhã nós temos aí reabilitação no pós-Covid com a Patrícia, um tema de grande relevância aí. E depois que a gente tira esse paciente, depois que ele vai de alto, sai de CTI, vai para uma enfermaria, um domicílio direto, que quer que seja, ainda tem muita fisioterapia ainda para a gente trabalhar com esse doente. Então, acho que vou deixar esse recado para amanhã, todos estarem presentes aí às 20 horas e não perder esse grande encontro aí nessa live aí, que é um presentão da Interfísio aí para toda essa galera aí que nos acompanha. Forte abraço, Bruno. Obrigado por tudo. Valeu, Tamo junto, meu pessoal. camarada. Obrigado, Valeu. Interfísio. Um abraço. Valeu, um abraço.